Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, minha saudação ao doutor Fábio Venzon, ilustre procurador eleitoral, saúdo o doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e uma saudação especial à nossa audiência, nossa assistência. Colegas, o primeiro processo da tarde é um pedido de homologação de acordo, firmado entre a União, através da Advocacia Geral da União, com a Semar da Silva, relativamente a um acordo, pedido de acordo. Passo a palavra ao eminente procurador eleitoral. Excelentíssimo presidente da Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores, integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, Secretaria Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação especial à nossa audiência. Senhor presidente, nesse processo, nosso parecer é pela homologação do acordo. Perfeitamente. Se trata da prestação de contas número 060-2004, e a relatoria é do eminente desembargador Armínio da Rosa, a quem eu passo a palavra. Eminentes colegas, eminente doutor Fábio, doutor Rogério, quem estendo a saudação aos funcionários da Casa e aqueles que nos assistem. Eu voto pela homologação, presidente. Perfeitamente. Observo que não há qualquer manifestação de voto em sentido contrário, então consulto aos colegas se todos mantêm o voto já proferido, acompanhando o evidente relator, ou se alguém deseja fazer qualquer manifestação ou declaração de voto. Não havendo qualquer manifestação a destacar, então, a unanimidade homologaram o acordo extrajudicial. Próximo processo também é um pedido de homologação, prestação de conta 212.644, relatoria do desembargador Armínio da Rosa. E aqui a União está celebrando acordo com o candidato Jaderson Toledo Maretoli. E passo a palavra, então, ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, parecer é pela homologação do acordo. Perfeitamente. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio. Também eu voto. Consulto se algum dos colegas deseja fazer qualquer declaração, manifestação de voto. Então, proclamando o resultado, a unanimidade homologaram um acordo extrajudicial. O próximo processo é um recurso eleitoral 1533, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, e se trata aqui de um recurso interposto pelo MDB de Alegrete contra a sentença do ilustre juiz, eminente juiz da 5ª Zona Eleitoral, que desaprovou contas referente ao exercício de 2013. A relatoria, como eu disse, é do eminente desembargador Armínio. Eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente, renovando as saudações. Nesse caso, nós vamos retificar o parecer, porque houve, então, a desaprovação das contas em virtude do recebimento de recursos vedados pelo Diretório Municipal de Alegrete, isso em relação ao exercício 2013. O valor é R$ 2.725 recebidos. Este valor representa 5,99% do total dos recursos arrecadados, e o parecer, como estava antes, estava pela desaprovação. Então, nós vamos retificar o parecer para provimento parcial do recurso, com aprovação com ressalva das contas, mas nosso entendimento, sei que não é o entendimento da Corte, nosso entendimento é que
a aprovação com ressalvas, ela não impede a aplicação da sanção do artigo 36, quando é o caso. Por exemplo, fontes vedadas, nós temos a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário, porque a menção à desaprovação como pressuposto para a aplicação da sanção está apenas no artigo 37, quando diz, desaprovadas as contas, será aplicada a multa. O 36 está em outro dispositivo, então nós entendemos que não existe essa relação. Mas conhecemos aí a jurisprudência da Corte. Então, nosso parecer é pelo provimento parcial do recurso, com aprovação com ressalvas das contas, mantida a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário. É o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio. Presidente, colegas, doutor Venzon, e especialmente o doutor Rogério. Esse é o terceiro feito do Alegrete que me cabe relatar nessa sentada, né? A terra não é fácil. Bem, uma das questões é tranquila, a resolução, a percepção de recursos por fontes vedadas, cargos comissionados, e o grande debate que o recorrente traz seria com a aplicação retroativa da Lei 13.488, a cujo respeito essa Corte já tem uma definição de que não há essa incidência retroativa. O valor em questão de fonte vedada corresponde a 5,99% dos valores recebidos. São R$ 2.725, que evidentemente tem que ser reposto aos cofres públicos, mas que não justificam a suspensão que leva à aprovação com ressalvas, e, como já destacou o doutor Fábio, a orientação da Corte aqui é que isso não implica em suspensão dos recursos partidários. Né? É o voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os eminentes colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação, declaração de voto, já que na rede todos os votos vão no mesmo sentido do voto do relator. Não havendo qualquer manifestação a ser feita, então podemos proclamar o resultado. Recurso eleitoral 1533. A unanimidade deram parcial provimento a fim de aprovar as contas com ressalvas e afastar a penalidade de suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário, mantendo a determinação de recolhimento do valor de R$ 2.725 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 27, inciso 2 da resolução do TSE número 21841 de 2004. Próximo julgamento se trata de um requerimento aprovado pelo MDB de Itati, da 77ª Zona Eleitoral, noticiando a ocorrência de suposto fraude na inscrição de eleitores daquele município. A relatoria é do eminente desembargador Armínio José da Rosa, e eu passo a palavra ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Presidente, renovando as saudações. Esse é um processo físico, então, o parecer foi dado antes ainda da pandemia, até em 2019, e assim, depois, nas intimações para a pauta desse processo físico, nós não estamos recebendo os autos, né? Então, eventualmente, se tiver alguma coisa depois do parecer que aconteceu, eu nesse momento, eu desconheço. Até vou criar uma sistemática com a Corte aí, de essas intimações, processos físicos, ainda que seja feito por e-mail, acho que não precisa vir, mas só para eu saber se existe alguma coisa posterior aí com cópias e tal, podem ser encaminhadas cópias de eventuais elementos, documentos que tenham sido juntados nos autos depois do parecer. Mas, enfim, neste caso, o nosso parecer foi pela realização da correição. Entendemos assim, que, em se tratando de fraude, existe a previsão do TRE, de competência do TRE, né, artigo 71, parágrafo 4º do Código Eleitoral, né, no sentido de que, quando houver denúncia fundamentada de fraude no alistamento de zona ou município, o Tribunal Regional Eleitoral poderá determinar a eleição de correição e, provada a fraude em proporção comprometedora, ordenará a revisão do eleitorado, obedecidas as instruções do Tribunal Superior, as recomendações. Enfim, então, entendemos que haveria aqui, sim, competência do TRE, na medida em que mencionada feita referência à fraude, né? E foram nominados os eleitores. Inicialmente foram mencionados 9 eleitores,
e esses foram mencionados eleitores, sendo que 9 não foram encontrados no cadastro da Justiça Eleitoral, foram 41 que foram mencionados, e 9 não foram encontrados no cadastro. Por outro lado, o partido relacionou outros eleitores com possível fraude, isso nas folhas 36 e 37. Então, assim, o partido traz outros elementos, né? Então, além de, com base nas redes sociais, ele verificar que essas pessoas não residiam, mas a gente sabe que existe a questão dos outros vínculos e tal, né? Mas também trouxe algumas outras questões aqui que nós achamos pertinentes. Ele menciona que houve assim, um número de transferência grande em determinado período. Então, ele refere assim, que alguns eleitores possivelmente foram conduzidos por veículos públicos da prefeitura para formalizar suas transferências. Informação, em parte, respaldada pela verificação de diversas transferências no mesmo dia. Foram 6 no dia 9, 3 no dia 8, 5 no dia 7, depois 3 no dia 24, 3 no dia 19, isso em maio, abril. E no registro de infração em face de veículo automotor pertencente ao município constatado em Osório, sede da comarca da Justiça Eleitoral. Então, era um veículo da prefeitura, lá de Itati, que foi multado lá em Osório, onde está a sede da Justiça Eleitoral. Saliente que o número de transferências no mesmo dia pode ser maior, caso confirmadas as transferências informadas nas folhas 36 e 39, que foram as demais que ele mencionou depois. Quando, então, estaríamos falando de 15 transferências no dia 7 de maio, 13 no dia 8 de maio e 27 no dia 9 de maio. Ou seja, 55 transferências em 3 dias, em um município com aproximadamente 2.500 eleitores. Então, uma investigação desses fatos poderia esclarecer se as transferências foram regulares. E, assim, a importância é o fato de que trata-se de um município pequeno, né, com pequeno eleitorado, né, e a existência de algumas dezenas de transferências eleitorais fraudulentas são suficientes para comprometer a legitimidade do pleito, sendo apta a mudar o resultado das eleições. No que se refere ao município de Itati, no caso, esse município tem-se, conforme consulta extraída do site do TRRS, com relação às últimas eleições municipais, a diferença de 43 votos na eleição majoritária. Quer dizer, na eleição majoritária, 43 votos fizeram diferença na eleição. Daí que surge a preocupação, realmente, quando chegam essas denúncias, né? De certa forma, ela não foi uma denúncia infundada. Ela menciona pessoas que não residem, na rede social, menciona a questão do veículo da prefeitura, enfim, traz elementos, né? A gente sabe que a revisão do eleitorado, mas a revisão do eleitorado é posterior à correção, né? Se faz a correção, pelo menos de acordo com o parágrafo dispositivo, se faria a correção, se verificando a fraude, aí é feita a revisão do eleitorado. Mas, enfim, a revisão do eleitorado, em princípio, não pode ocorrer no eleitoral, mas em situações excepcionais pode, quando autorizado. Então, se feita a correção e verificada a fraude, nós entendemos que, sendo um município pequeno como esse, havendo reflexo, seria o caso, haveria possibilidade. Sabemos agora que está muito próximo, né, já do pleito. Por um lado, pode haver aí algumas questões até técnicas que eu desconheço, mas podem existir, eu reconheço, que impeçam nesse momento e poderiam prejudicar muito o trabalho da Justiça Eleitoral, já que nós temos outras demandas nesse momento, né, reconheço isso. Por outro lado, eu vejo que exatamente a importância disso aí, de verificar se existe alguma fraude, é exatamente para as eleições municipais, essas, não para as gerais, porque as gerais não vai fazer diferença, né? Não, então, com isso, o nosso parecer foi no sentido do deferimento da correção eleitoral no município de Itati. Meu parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente desembargador Armínio, o relator do processo. O presidente, meus colegas, Fábio, Velho. Para a tranquilidade do doutor Fábio, eu recebi os autos ontem, os autos físicos, os revisei, e não há, depois do parecer, nada de novo no processo. Então, estamos como estava quando lançado o parecer ministerial. E a questão é o cabimento ou não dessa correição, né? No direito reinol, nós tínhamos, e não se preocupe que eu não vou me estender, nós tínhamos as correições que era sobre fato específico. As devassas, famosa devassa da Inconfidência, era quando era a varrer. E tínhamos as residências, não é? Aí, sim, a residência, o pessoal se mudava para o local investigado. Bom, o fato é que a correição, o deferimento de uma correição como essa, supõe fatos consistentes, não é? E muitas vezes, nessas localidades pequenas, a parte que, efetivamente, um número menos expressivo pode interferir no resultado das eleições, mas também tem muito diz-que-disse, não é?
e temos que ter bastante cautela nisso aí. Talvez as eleições mais disputadas, mais acaloradas, sejam as municipais, né? Exatamente porque um número pequeno de votos é relevante para os resultados. E todos nós que apuramos eleições com aquela antiga forma dos votos físicos, né, com as urnas, sabemos muito bem que a eleição municipal é disputadíssima, né? A coisa esquenta. Eu recordo que a primeira eleição que apurei em Estância Velha pegava as comarcas, os municípios de Estância Velha, Dois Irmãos e Ivoti. Ivoti era o menor município em termos de população. Quando entravam os votos de abrir as urnas de Ivoti, era um terror, não é? Porque um voto podia ser decisivo. Bem, o fato é o seguinte: nós sabemos o conceito mais largo de domicílio eleitoral, e a questão é de se esses eleitores, esses 41 eleitores, corresponderiam ou não, teria-se com ele um dado efetivo para dizer que ou não residem ali, ou não fraude de qualquer modo na sua inscrição. Aqui foi feito um trabalho eu diria, de garimpo pela assessoria, em que se examinou um a um desses casos, né? Há quem já voltou para o seu lugar, há aqueles que votaram já em 2018, há aquele que foi procurado no lugar errado e, quem sabe, por isso não foi localizado. É o caso de Bruno, ele não foi localizado no número 1025, mas ele consta como do número 1520. Há aqueles que são sogros do filho da vice-prefeita e tem uma filha morando em Itati, o que já justificaria considerar-se ali o seu domicílio eleitoral, não é? E que diz o seguinte: é um dado que se destaca aqui. A eleitora Giedre, cujo domicílio, no dizer do requerente, seria notório em Cambará, foi colaboradora da Justiça Eleitoral nos 2 turnos da eleição de 2018. Trabalhou ali em Itati para a Justiça Eleitoral, né? E ela foi diretora da Escola Municipal, professora Maria Santos Duarte, no município de Itati. De sorte que, tomando com base esses dados, né, e destacando que houve a revisão do eleitorado com alcance até 2013, com cancelamento de 544 eleitores, refiro a um caso muito parecido da relatoria da desembargadora Maria Helene Bosonini, e, com isso, para simplificar, estou indeferindo o pedido de correção, apenas determinando a atualização da autuação para fim de excluir os eleitores incluídos como interessados. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Minha saudação a Vossa Excelência, na sua pessoa, a todos os integrantes da Corte, doutor Fábio Venzon, doutor Rogério, cuja pessoa eu saúdo os funcionários da Casa. Uma saudação a todos que nos ouvem. É inteiramente de acordo com o brilhante voto do desembargador Abreu Lima, presidente. Muito bem. Desembargador Rafael Maffini. Senhor presidente, desembargador Armínio, que relato feito, demais colegas, doutor Fábio, doutor Rogério, em nome de quem saúdo toda a equipe, e aqui eu me permito, interpretado isso como um elogio, me permito lembrar de quando meu avô se referia a pessoas que eram boas de pesquisas como perdigueiros, né? Eu diria que aqui a equipe fez um trabalho do mais efetivo, perdigueiro, que se poderia fazer, razão pela qual eu cumprimento o desembargador Armínio. Acho que o desembargador Silvio tinha feito menção a isso antes de começarmos, né? Então, também cumprimento o desembargador Armínio, estendendo essa saudação e essa congratulação à sua assessoria e, de resto, a toda a qualificadíssima equipe do tribunal. Presidente, já que o desembargador Maffini falou perdigueiro, como já estou ficando velho, eu me lembrei, no Correio do Povo tinha a coluna do Hilário Honório. Exatamente.
E tinha os isso, mas a gurizada não sabe. Né? Eu acho que é para nós três aqui, Vilarinho, e tinha o Perdigueiro, né? Tinha o Honório, lembra? Exatamente. Grande Correio do Povo, né? Era um belo jornal. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, uma saudação que eu faço a esse colegiado em sua pessoa, em seu nome, extensivo a nosso procurador regional eleitoral, doutor Rogério, todos aqueles que nos assistem. Senhor presidente, o eminente relator menciona a importância de um voto desse numa comunidade que tem poucos eleitores. Uma pesquisa rápida aqui que eu fiz na internet, acho que tem menos de 3 mil eleitores em Itati. Um vereador lá se elege com algo em torno de 50, 60, 80 votos. Então, veja a importância que tem um processo dessa natureza numa comunidade, repito, com poucos eleitores. O voto está excelente, senhor presidente. Eu acompanho na totalidade, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo de Effentelha. Eminente presidente, eminentes colegas integrantes da corte, eminente doutor Fábio, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, que secretaria a nossa sessão, estimados servidores do TRE, e um cumprimento especial àqueles que nos assistem. Integralmente de acordo com o voto do relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, me associando aos cumprimentos, acompanhe o eminente relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado, o requerimento 4779 é indeferido à unanimidade. Hoje, o nosso eminente desembargador Armínio foi contemplado aí com as relatorias. O próximo processo também é de relatoria do desembargador Armínio. Se trata de um agravo de instrumento, número 1174, e agravo do instrumento interposto pelo PSB de Caxias do Sul, contra a decisão do juízo da 136ª Zona Eleitoral. Eu passo a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon, ilustre procurador eleitoral. Senhor presidente, renovando as saudações, o diretório municipal do PSB, lá de Caxias do Sul, foi condenado numa prestação de contas a recolher determinado valor. E foi intimado para recolher esse valor, postulou pela anistia do artigo 55D, foi indeferido, interpôs aí o agravo de instrumento, alegando nulidade da decisão, porque teria sido instaurado de ofício a fase de cumprimento da sentença, sem prévio pedido do Ministério Público Eleitoral, em desacordo com o artigo 523 do CPC. Então, não há nulidade, porque essa fase, inclusive, é a AGU, né, que executa, não é o Ministério Público, e não há necessidade, né, o que o juiz fez foi simplesmente cumprir o que já está aqui no artigo 60, incisos 1 e 3, parágrafo 1º da resolução 23546, que diz que, após o trânsito em julgado, cabe ao juiz atualizar o valor a ser recolhido do erário, a intimação do devedor para pagamento no prazo legal e a notificação dos órgãos nacional e estadual do partido inteiro teor da decisão. Foi isso que foi feito, então não há qualquer nulidade. E no mérito, a Corte já declarou a inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei dos Partidos Políticos. Né? Então, também por isso, nosso parecer é pelo desprovimento do agravo. Muito bem. Então, eminente relator, desembargador Armínio. Eu voto, senhor presidente, não é que não é incorreto ver uma execução desencadeada de ofício, apenas aquelas providências cartorárias que a normatização eleitoral determina que sejam assumidas pela serventia judicial. Mais ou menos a Justiça do Trabalho tem algo parecido, tinha algo parecido, em relação às contribuições previdenciárias, incidentes sobre remuneração trabalhista. E o tema de fundo é aquela inconstitucionalidade, né, daquela anistia, famosa anistia, tema hoje de definição pelo Supremo Tribunal Federal, mas que essa Corte, o processo de relatoria do desembargador Fischmann, a quem mais de uma vez saúdo, ele é o nosso assistente mais fiel, já definiu pela inconstitucionalidade daquela anistia, com quem estou desprovendo o agravo. Muito bem. Eu consulto os eminentes colegas, se alguém deseja fazer qualquer manifestação, acréscimo ou declaração de voto. Não havendo qualquer manifestação, podemos proclamar o resultado.
é o agravo 1174, negado provimento à unanimidade. O próximo processo é uma prestação de contas. É um pedido de acordo celebrado entre a Advocacia Geral da União, representando a União, com a candidata Carla Rosana Taborda Viana. Pedido de homologação de acordo extrajudicial. Doutor Fábio Venzon, nosso procurador, com a palavra. Senhor presidente, parecer pela homologação do acordo. Muito bem. A relatoria deste processo é o do eminente desembargador eleitoral, Silvio Moraes. Aqui eu passo a palavra. O voto é no mesmo sentido, presidente. Homologação do acordo aprovado. Perfeitamente. Consulto os eminentes colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação, acréscimo de voto ou declaração. Nada havendo a acrescentar, então, a unanimidade homologaram o acordo extrajudicial. Próximo recurso é um recurso interposto pelo progressista PP de Ulha Negra contra a sentença do juiz da 142ª Zona que desaprovou as contas relativas ao exercício de 2018. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Presidente, renovando as saudações, as contas foram desaprovadas, as contas desse diretório municipal foram desaprovadas em virtude do recebimento de recursos de fonte vedada, ocupantes de cargo de chefia e direção, valor de R$ 3.589,50, tendo sido aplicada a multa de 10%. A agremiação interpõe recursos tentando que os servidores eram filiados ao partido, o que não foi possível provar em razão da sabida dificuldade de acesso ao filia. A sentença ressaltou que os doadores tidos como fonte vedada não eram filiados a partido, conforme se extrai das certidões de folhas 88 e 91, ao menos no período considerado como ilícito, não procedendo a alegação em sentido contrário, notadamente porque também desacompanhado de qualquer prova. Este valor representa 35,7%, o valor da irregularidade representa 35,76% dos recursos recebidos. Então, nesse sentido, nós opinamos pelo desprovimento do recurso para manter a desaprovação das contas, a obrigação de recolhimento deste valor, acrescido da multa já estabelecida na sentença, e aqui nós temos o nosso parecer, sabemos que não é a posição da Corte também, mas, enfim, está ali no nosso parecer, como a sentença não se manifestou contra a suspensão de cotas do partidário, que pela lei deveria ter sido aplicada essa sanção, entendemos a aplicação dessa sanção. Sabemos que a Corte entende que, na ausência de recurso do Ministério Público, não seria possível. Esse é o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Renovando as saudações, presidente, na verdade, aqui a arguição da sentença é a questão do repasse, da suspensão de repasse das novas cotas do fundo partidário, que evidentemente não houve recurso ministerial na origem, portanto, a Corte tem decidido que, com base no tanto um devoluto quanto apelato e na não reformasse impégios, evidentemente não se pode prover o recurso nesse aspecto. Também ratificando o mesmo sentido do parecer do ilustre doutor Fábio, né, não há cerceamento de defesa por impossibilidade de obtenção da relação dos filiados, porque, na verdade, foram extraídas certidões do sistema da Justiça Eleitoral, sistema da filiação partidária, e indicou realmente que não eram filiados aos partidos. Portanto, ademais, operou-se também a preclusão. E houve, de fato, o recebimento de recursos oriundos de fonte vedada, né? O percentual é elevado, é de 35,76%. Eu estou, então, determinando o recolhimento do valor irregular e seguindo a orientação da Corte, né? Fixando a multa em 10%, mas, evidentemente, não acolhendo a questão das cotas, né? Da suspensão das cotas. Então, eu estou votando pelo não provimento do recurso. Muito bem. Consulto a todos os eminentes colegas se alguém deseja fazer qualquer declaração, manifestação ou acréscimo de voto. Mantendo, então, os votos já proferidos na rede, podemos proclamar o resultado. Recurso eleitoral 1658,
Negaram provimento unânime. Próximo recurso vem de São Marcos, e recurso 060-013, relatoria também do desembargador Silvio Moraes, e se trata de um recurso interposto por Carla Elisa Scopel, contra a decisão que julgou improcedente seu pedido de reversão de cancelamento de filiação partidária ao MDB. A relatoria, como eu disse, é do eminente desembargador Silvio Moraes, e eu passo a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Nesse processo, a insurgência diz respeito ao fato de que teria sido cancelada a filiação ao MDB em virtude de uma filiação posterior ao PTB. Então, foi reconhecido que houve uma filiação ao PTB, isso cancelou a filiação ao MDB no sistema, foi cancelado. E a pessoa aqui alega que estaria equivocado esse cancelamento, essa desfiliação ao MDB, né? Então, a pessoa continuaria filiada ao MDB. Aqui não é exatamente aquela situação que a gente costuma ver, do 19, parágrafo 1º ou 2º, né, que temos aquela questão do prazo, mas envolve filiação. Então, é possível também que recaia naquela situação do ultrapassar do prazo para a movimentação dessas questões de modificação dessas questões de filiação no sistema, porque, efetivamente, inclusive o ajuizamento é em julho, não foi antes. Mas é uma situação um pouco diferente daquela, né? Naquela o partido esquece de mandar e a pessoa entra com o pedido. Aqui o partido manda e a pessoa diz que ela não estava afiliada a esse partido. Mas, enfim, então por isso adentramos no mérito. A sentença, então, entendeu que se trata de hipótese de duplicidade de filiação partidária, devendo prevalecer a mais recente, com o cancelamento das demais. E restou comprovar nos autos que a recorrente, que pese filiada ao MDB em outubro de 2019, assinou ficha de filiação junto ao PTB em 7 de fevereiro de 2020, foi juntada essa ficha de filiação, né? Que restou informada pelo PTB no sistema filia. Então, efetivamente, ela assinou essa ficha de filiação, foi informada no sistema, passando a partir dessa data a coexistirem 2 filiações partidárias. E o artigo 22 da Lei dos Partidos Políticos diz que, havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais. Foi o que fez o juiz Ocoa. Assim, não merece reforma a sentença, vez que aplicado o aludido dispositivo, né, assim, porque aplicado o aludido dispositivo, julgou improcedente o pedido, né, no que nós estamos concordando. Então, nós opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, é exatamente como está indo o voto. Na verdade, ela entregou a filiação, a documentação assinada ao partido, e o partido encaminhou a devida filiação, né, junto ao sistema da Justiça Eleitoral. E, na verdade, a simples comunicação ao diretório partidário por meio de aplicativo de mensagem instantânea não tem o condão de desconstituir o ato de filiação, então, consumado, impondo-se, por consequência, o desprovimento do recurso. Apenas estou fazendo a ressalva de que, né, a matéria pode ser objeto de análise em eventual requerimento de registro de candidatura, conforme a previsão do artigo 11, parágrafo 10º da Lei 9.504/97, momento em que serão aferidos as provas capazes de embasar o vínculo partidário. Então, o provimento está sendo negado, presidente. Muito bem. Consulto os eminentes colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo, manifestação ou declaração ao voto já proferido na rede, acompanhando o eminente desembargador relator. Não havendo, então, podemos proclamar o resultado. Recurso eleitoral 060-013, negado provimento unânime. Próximo, colegas, se trata... Sim. Se trata de o recurso eleitoral 060-017, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, e recurso interposto por Marcelo Francisco Gomes Gonçalves, contra a sentença proferida pelo juiz eleitoral de Alvorada. Passo a palavra ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, nesse caso, o recurso é do
indeferimento da expedição de certidão de quitação eleitoral. Ele teve as contas julgadas regularizadas, mas não foi expedido a certidão de quitação eleitoral na medida em que permanece ainda aquela sanção de impedir de obter a quitação eleitoral até o final da legislatura, né? E aqui nós estamos falando de eleições de 2016. Então, correto o juízo nos termos do artigo 73, inciso 1 da resolução 23463/2015 da súmula 42 do TSE e dos precedentes dessa corte, pela qual nós opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, antes de entrar no voto, também quero fazer uma saudação ao nosso, como bem lembrou o desembargador Arminio, fiel assistente, que é o doutor Gerson, né? Nos mandou uma mensagem aqui a todos, então uma saudação ao doutor Gerson. O voto está indo no mesmo sentido, porque, de fato, aquela decisão foi acobertada pelo manto da coisa julgada, né? Não houve recurso, exatamente por isso transitou em julgado, e as razões ora aduzidas são insuficientes para atender à pretensão trazida, né? Razão porque deve ser rejeitado o pedido da imediata quitação eleitoral, o qual somente poderá ser obtido após o término da atual legislatura. Então, estou negando o provimento ao recurso. Muito bem. Consulto os eminentes colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo, declaração ou manifestação de voto. Não havendo, podemos proclamar o resultado. Recurso 060.0017, de Alvorada. A unanimidade confirmaram a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência e, no mérito, negaram provimento ao recurso. O próximo processo é um pedido de acordo que a União celebrou o acordo com o PSB. E passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, parecer pela homologação do acordo. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Rafael Maffini. Senhor presidente, demais integrantes do pleno, doutor Fábio, doutor Rogério, uma saudação que renovo, o voto que encaminha também pela homologação do acordo. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo, manifestação, declaração de voto. Não havendo, então, a unanimidade homologaram um acordo extrajudicial. O próximo processo da pauta é número C0602518, relatoria também do eminente desembargador Rafael Maffini, e aqui se trata de uma prestação de conta do Diretório Estadual do Partido do PDT, por seus responsáveis, Darcy Pompeu de Matos e Carlos Cardinal de Oliveira. Eu passo a palavra ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, nesse caso, prestação de contas do Diretório Estadual do PDT relativa às eleições de 2018. A agremiação utilizou R$ 69.000 provenientes do fundo partidário e deveria ter repassado a quantia de 20.700, 30%, às campanhas de suas candidatas. Todavia, não demonstrou ter efetuado nenhum repasse. A irregularidade, então, nesse importe de R$ 20.700, representa 29,57% do total da receita declarada pelo prestador, motivo pelo qual opinamos pela desaprovação das contas, a determinação de recolhimento dessa quantia, nos termos do artigo 82, parágrafo 1º da resolução 23553 de 2017, e também suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 3 meses, poderia talvez ser 4 meses até, nos termos do artigo 25 da Lei das Eleições. É o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Rafael Maffini. Senhor presidente, encaminho o voto na mesma linha do que enunciado no parecer ministerial. Me parece aqui bastante evidente que é uma situação que demonstra a não observância da utilização
dos recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, dever esse que está assentado na legislação eleitoral, como bem sabemos, e a mesma legislação que determina que a aplicação indevida, ou aqui, e não aplicação, por assim dizer, no local certo, na rubrica certa, consiste em falha que determina o recolhimento do valor utilizado ao Tesouro Nacional. Demais disso, essa falha ela representa 29,57%, como apontado nos autos, de modo que aqui a penalidade vai fixada em 3 meses, que mantida, portanto, justamente em razão da proporcionalidade e razoabilidade dos eventos objeto do processo. Então, aqui, nesse sentido, senhor presidente, eu voto pela desaprovação com esses consectários antes referidos. Muito bem. Também aqui se observa a inexistência de qualquer voto divergente ao voto do eminente relator, e eu, então, consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer declaração, manifestação ou acréscimo de voto. Em nada havendo a se acrescentar, então, podemos proclamar o resultado. Prestação de contas 060-25-18. A unanimidade desaprovaram as contas e determinaram o recolhimento de R$ 20.700 ao Tesouro Nacional, bem como a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 3 meses. O próximo processo é um recurso eleitoral número 3598, relatoria do eminente desembargador Roberto Fraga, e o recurso foi interposto pelo PDT de Santo Ângelo, contra a sentença do juízo da 45ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas da agremiação. Com a palavra, o eminente Dr. Fábio Venzon. Senhor presidente, então, o recurso da decisão, recurso do PDT, da decisão que desaprovou as contas do exercício 2017, pelo recebimento de recurso de fonte vedada, valor de R$ 5.820, determinou recolhimento ao Tesouro com multa de 5% e suspensão de cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses. A unidade técnica atestou no seu exame, que a agremiação recebeu esse recurso de detentor de cargo de chefia e direção. Posteriormente, o valor atestado pela unidade técnica era maior do que esse, foi reduzido pela sentença porque a magistrada verificou, excluiu do cômputo aquilo que foi doado por filiados ao partido nos termos do artigo 31. Não há aqui que se falar em aprovação com ressalvas, porque o percentual está em 13,92%, e o valor não é possível, não considera irrisório, são R$ 5.820. Então, nesse sentido, nós optamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Esse recurso, colegas, o desembargador Rafael Mafini declarou seu impedimento, e então não participa do julgamento. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, renovo a saudação, e aqui vai uma saudação especialíssima ao colega desembargador Gerson Fischmann, que já sei que nos assiste e nos ouve aqui. Senhor presidente, o meu voto é muito próximo da manifestação ministerial, apenas me distancio porque eu dou parcial provimento para reduzir para 2 meses a sanção de suspensão de repasse dos recursos do fundo partidário. Mas mantenho a sentença, só isso, reduzo de 6 para 2 meses, senhor presidente. Muito bem. Consulto os demais colegas. Se alguém deseja fazer qualquer acréscimo, manifestação, declaração de voto, enfim, nada havendo a ser declarado, podemos, então, proclamar o resultado. Recurso eleitoral 3598. A unanimidade deram parcial provimento para reduzir para 2 meses a sanção de suspensão do repasse do recurso do fundo partidário, mantendo a desaprovação das contas e determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional no montante de R$ 5.820, mais multa de 5%. Declarou impedido o desembargador Rafael Mafini. Próximo prestação de contas é o número 060-2261, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Affenteller, e
se trata de um pedido de homologação de acordo celebrado pela AGU com Roque Luiz Naumann. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, parecer pela homologação do acordo. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, renovadas as saudações anteriores, o voto segue a mesma linha do parecer ministerial. Pela homologação do acordo, eis que preenchidos todos os requisitos legais. Consulto os demais colegas se alguém quer fazer qualquer manifestação. E não havendo, podemos, então, proclamar o resultado, homologar o acordo extrajudicial unânime. Próximo processo, também de relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, é um recurso número 060.0007, interposto pelo Progressistas, que é o PP, do Rio Grande do Sul, contra a decisão que indeferiu seu pedido de fornecimento de relação de eleitores no município de Ipiranga do Sul. Com a palavra, o eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, esse caso é idêntico a outros dois que foram julgados pela Corte, e a Corte entendeu que não era possível realmente esse fornecimento dessa listagem, que não está adequado ao provimento da Corregedoria. Então, nesse sentido, opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador de Effenteler. Senhor presidente, mais uma vez renovadas as saudações, é exatamente como proposto pelo Ministério Público Eleitoral, através do doutor Fábio Venzon, que agora se pronunciou, que vai o meu voto. Eu, no voto, afasto os argumentos fulcrados em precedentes jurisprudenciais anteriores, porque eram num outro momento regulatório, e dou prevalência às normas em vigor, especialmente o provimento da Corregedoria Regional Eleitoral, e um valor ainda maior à questão da privacidade e o manejo de dados pessoais, de forma que estou votando pelo improvimento do recurso. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto, qualquer declaração. Em não havendo, podemos proclamar o resultado. Negar o provimento ao recurso unânime. Próximo, prestação de contas 060.3657, relatoria do eminente pagador de Effenteler, e se trata aqui de um processo de contas não prestadas por Vanessa Adriana dos Santos, candidata a deputado estadual. A palavra, eminente doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, de fato, a candidata a deputada estadual Vanessa Adriana dos Santos, intimada, primeiro se tentou intimação pessoal dela, e por via, na verdade, dos Correios, depois por oficial de justiça, de forma infrutífera, e finalmente se tentou, foi feita a citação por edital para que ela prestasse as contas, não foram prestadas as contas, então realmente não houve a prestação de contas nesse caso, sendo que a unidade técnica atestou que a candidata recebeu R$12 mil de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, não há qualquer comprovação de como foi gasto esse recurso. Então, nosso parecer é pelo julgamento de contas não prestadas relativas às eleições de 2018 desta candidata, a imposição à prestadora da penalidade de impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, e após esse período até que seja deferida a regularização das suas contas de campanha, e a condenação ao recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$12 mil. Também fizemos referência no parecer à necessidade de comunicação à promotoria eleitoral para que apure o crime do artigo 354-A. Mas a Corte, nesses casos, tem entendido que a própria Procuradoria poderia encaminhar, enfim, mas tem feito registro no acordo. Esse é o parecer. Muito bem. Desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, mais uma vez renova as saudações. O voto é alinhado com o parecer do eminente procurador regional eleitoral, no sentido de julgar não prestadas as contas de Vanessa Adriana dos Santos relativas às eleições de 2018, com o consequente impedimento de obtenção de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas,
bem como com a determinação de recolhimento da quantia de R$ 12.000 ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação, pois, como bem disse o doutor Fábio, não há qualquer comprovação de como esses recursos foram utilizados e se tratam de recursos de fundo público. Acrescento, por lapso não haver constado no voto, nos termos do que foi posto pelo ilustre Procurador Regional Eleitoral, que fica autorizada a extração de cópias para eventual apuração de crime eleitoral. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Na inexistência de qualquer voto contrário lançado na rede, contrário ao voto do eminente relator, consulte os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ou declaração de voto. Em não havendo, então, proclamamos o resultado. Prestação de contas 0,657. Julgaram não prestadas, com o consequente impedimento de obtenção de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva prestação das contas, e determinar o recolhimento de um valor de R$ 12.000 ao Tesouro Nacional, unânime. Próximo recurso é um recurso eleitoral número 0600049, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e se trata de recurso interposto por Mauro Adir Couto contra a sentença que declarou a intempestividade do requerimento e indeferiu pretensão de reconhecimento à filiação ao Progressistas de Novo Cabrais e inclusão no sistema filia. Com a palavra, o ilustre doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, aqueles casos em que o partido não incluiu, a pessoa entra com o pedido para inclusão na lista especial ou declaração da filiação, a Corte tem entendido pela intempestividade. No caso, foi ajuizado em 20 de julho, o calendário menciona 16 de junho, e a declaração também se entende que não é o caso, pois poderá ser solicitada, a questão vai ter que ser analisada em sede de registro de candidatura ou em futura listagem que vai ter que ser, que pode ser encaminhada para a Justiça no momento oportuno. Então, opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, o voto é no mesmo sentido, é questão muito singela. Nós estamos apreciando praticamente todas as sessões. Temos um caso desses. Eu mesmo, essa semana passada, relatei vários nesse sentido, como os colegas. O voto, então, é nesse sentido. Eu estou negando o provimento ao recurso. Muito bem. Consulto os eminentes colegas se alguém deseja fazer qualquer declaração, manifestação de voto. Em não havendo, proclamamos o resultado. O recurso 0600049 negaram o provimento unânime. O último processo da pauta jurisdicional é o recurso 0600028, também de relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e aqui se trata de um recurso interposto por Wagner Rodal Cardoso contra a sentença também semelhante ao caso anterior, que indeferiu pretensão de reconhecimento de filiação ao PT de Erval do Sul. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, idêntico ao caso anterior, o pedido foi protocolado somente em 24 de agosto de 2020, parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Desembargador Thompson Flores. Como bem lembrado no parecer, é idêntico ao caso anterior, o voto é por negar provimento ao recurso nos termos do voto nos termos do parecer. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação ou acréscimo de voto já lançado na rede. Em não havendo, então, proclamamos o resultado. 0600028 negaram provimento ao recurso unânime. Colegas, com isso nós vencemos a pauta jurisdicional. Temos um processo processo administrativo de minha relatoria, e aqui se trata... Opa, agora tinha entrado ontem. Se trata de uma proposta de alteração regimental ao artigo 40, parágrafo 1º, inciso 9 do regimento interno do Tribunal
Eleitoral, no qual eu estou propondo aos colegas, conforme exposição de motivos feita no voto, eu estou propondo aos colegas essa alteração regimental com o propósito de adequar o nosso regimento à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que essas ações, a AGE, AMI e recurso contra a expedição de diploma, que podem interferir nas eleições, passem a ser observado a prevenção ao relator. Também estamos propondo, em razão disso, a regra da compensação, no sentido de que, sempre que houver a distribuição a relator, que já tenha, pelo critério da prevenção, haja a compensação. Nessa mesmo proposta de voto, colegas, os colegas devem ter observado que eu ali estou, no exercício das minhas atribuições, também determinando algumas regras para o sistema judiciário eletrônico, que, na verdade, nós estamos aqui tão somente dando cumprimento a regras que já existem em resolução do Tribunal Superior Eleitoral, e também de configuração do PJE, no sentido de adaptar o nosso regimento. Nessa linha, colegas, e do voto que eu encaminhei, dessa proposta de ato regimental, eu, então, submeto à discussão e a voto dos colegas, se alguém deseja se manifestar, senão nós já fazemos a fase de colheita de votos. Não havendo qualquer manifestação, então, consideramos aprovado a unanimidade essa inserção da regra no nosso regimento, que, como disse, na verdade, apenas uma regra que vem adaptar o nosso regimento interno à resolução e à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, com os colegas, se ninguém deseja se manifestar, então... Senhor presidente. Pois não. Por favor. Em primeiro lugar, eu quero deixar o meu abraço ao eminente desembargador Gerson Fischmann, como fiz antes, saudar a presença dele aqui virtual conosco e o prestígio que ele empresta às nossas sessões de julgamento. Em segundo lugar, uma vez cessada a transmissão, presidente, eu gostaria de pedir 5 minutos da atenção dos colegas para tratar de um rápido assunto de natureza administrativa, se for possível. São apenas 5 minutos, não mais do que isso. Claro. Que eu estava fazendo uma leitura aqui, desembargador Gustavo. O Vossa Excelência quer fazer essa manifestação antes do encerramento da sessão? Agora, eu acho que eu me dei conta, doutor Rogério, não tem como interromper a transmissão. Né? Não. É a mesma situação. Eu me lembrei disso agora, porque na outra vez também pedi essa... fazer o Zoom, não pode? Não, eu entro em contato com o presidente, depois ele coloca o assunto em pauta, então, se for o caso. Ou então, se for o caso, não sei se quiserem fazer uma reunião, aí o doutor Rogério, ou até mesmo o doutor João Marcelo... Não, é um assunto de ordem bem interna, né? E de minha parte, 5 minutos que eu vou usar do tempo dos eminentes colegas. Se quiserem abrir uma reunião de Zoom, é sobre a questão do plantão eleitoral que se avizinha. Rogério, senhor presidente, Rogério, a gente não pode encerrar essa tela e reabrir com a mesma numeração ou não? Se fecha? A gente pode, na verdade, tentar, que a gente tem que gravar a sessão, no que encerra, nós temos que subir a sessão para a gravação. Então, o nosso receio é que, porventura, a gente não consiga fazer essa gravação. Se nós reabrirmos no mesmo, com certeza, a gente pode fazer outro.
Mas é só fazer uma reunião por Zoom ou no Google? Na sequência, Eu posso, senhor presidente, eu posso gerar um link de Google Meet e coloco no grupo da gente ali. Aqui também é, isso aí. Sim. Perfeito. Ou o doutor Rogério faz também, não sei. Faz aí, Rogério, tem condições? Faço, tenho. Então, colegas, vamos combinar assim. Então, logo se encerre a sessão, que já vamos fazer imediatamente, eu pediria, então, que todos permaneçam e o doutor Rogério faz o chamado para nós. Esse chamado virá por e-mail? Como é que vem, doutor Rogério? Podemos enviar para os mesmos e-mails da sessão. E-mail, aí entra por ali. Excelente. Perfeito. Bem, colegas, eu estou então proclamando o resultado desta proposta de voto de reforma regimental, de ato regimental, aprovaram à unanimidade. É o processo número 0 do SEI 001-5610. Colegas, então, com isso, encerramos a nossa sessão. A próxima reunião, próxima sessão ordinária do tribunal será dia 30 de setembro, quarta-feira próxima, às 14 horas. Esse espaço, até lá, se deve em razão de sessões do desembargador Thompson, do desembargador Abreu Lima e minha, minha e do desembargador, cada um nos seus tribunais, minha e do desembargador Armínio no TJ, e também outros compromissos que a pauta as agendas vão se apertando bastante. Até lá. Então, lembrando, próxima sessão, 30 de setembro, quarta-feira, 14 horas. Agradeço a participação de todos, desejo uma boa tarde e nos encontramos novamente dentro de minutos para essa reunião solicitada pelo colega Gustavo de Fentela. Uma boa tarde a todos e a nossa 15 minutos, presidente. Obrigado. 15 minutos? 15 minutos. Perfeito. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.